Olá, mulheres! Eu me chamo Aline Bernardo e seja muito bem-vinda ao meu canal. Esse é o primeiro vídeo de 2026 que eu estou gravando e eu estou muito feliz por esse ser o tema do vídeo. Quem assistiu o último vídeo que eu gravei aqui para o canal talvez lembre que eu falei que eu recebi uma ligação muito importante de uma coisa que a gente já estava esperando há um bom tempo e graças a Deus nós conseguimos realizar no ano passado, que foi a cirurgia da miomectomia. E eu vim dividir um pouco com vocês como foi esse processo e também testemunhar, para a glória de Deus, fruto de orações respondidas, fruto também de muita persistência, muita busca, e que graças a Deus nós conseguimos. Em 2023 foi o ano que eu conheci o Samuel, nós namoramos, noivamos e casamos. E desde o início, desde as primeiras conversas, nós sempre falamos o quanto nós queríamos formar família, o quanto nós queríamos ter filho. Logo nós tivemos o nosso primeiro positivo, foi assim um misto de grande alegria, porque nós estávamos realizando o nosso sonho de ter família e agora nós estávamos vendo que nós íamos aumentar nossa família. É uma dádiva de Deus, é uma herança do Senhor, então nós nos alegramos muito por essa notícia. Até que, com 10 semanas de gestação, eu fui fazer a primeira ultrassom. Nós estávamos super animados, porque seria a nossa primeira vez, né, no ultrassom, vendo um bebê, ouvindo o coração de um filho que era nosso. Eu estava com 24 anos quando eu fiz essa ultrassom e nós descobrimos que eu tinha esse nódulo, esse mioma. Para você que não sabe, o mioma é um nódulo benigno, cresce no útero. Ele pode ficar localizado em 3 lugares e cada um recebe um nome de acordo com o local em que ele cresce. Ele se forma e ele vai crescendo com o tempo. Com 24 anos, além de nós descobrir que eu tinha um mioma, nós já descobrimos que ele era muito grande. De cara, o médico já falou pra gente desse nódulo e ele até meio que deu uns carão assim na gente do porquê, como que eu não sabia que eu tinha aquilo. Para contextualizar, eu não tinha ciclos menstruais irregulares, eu não tinha dor. Eu tinha ali no primeiro, segundo dia de ciclo menstrual, eu tinha cólica, mas tomava um remédio e passava. Eu não sofria com cólicas, eu não tinha dores assim absurdas, não tinha fluxo também muito grande. Até o dia de início de ciclo e o dia final eu sabia de tudo. Antes mesmo de casar, eu já tinha o hábito de conhecer os sinais do meu corpo, eu já tinha o hábito de acompanhar o meu ciclo por aplicativo. Então, eu sempre tive um ciclo menstrual muito certinho. Então, foi uma surpresa porque eu não sentia sintomas, eu não fazia nem ideia. A única coisa que era estranho era a minha barriga ter um volume. Sempre fui magra, mas eu tinha a barriga, às vezes estava mais seca, às vezes estava com um volume, mas eu associava à prisão de ventre. Em nenhum momento passava na minha cabeça que podia ser isso. E foi um balde de água fria pra gente, porque a gente só esperava a notícia boa de ver o bebê, de ouvir o coração e estava tudo bem. Mas no dia seguinte, já foi na maternidade, fomos para uma consulta, porque o Samuel ficou muito preocupado, até porque a gente não sabia como lidar, não ouvia casos assim de alguém que tinha, alguém para nos orientar. Então nós fomos para uma consulta. O médico que nos atendeu, ele, diferente do médico que fez a ultrassom, já foi mais empático, nos enxergou como pai, como mãe. Ele falou que seria uma gravidez de alto risco, que seria uma gravidez complicada, que eu sentiria dor à medida que a barriga crescesse. Citou um versículo pra gente que é um versículo dos meus preferidos da Bíblia, Romanos 8:28, que diz: porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Ele, inclusive, perguntou se nós acreditávamos em Deus, se nós tínhamos fé, e ele falou isso, para nós termos fé no Senhor. Ia ter o risco de perder a criança, de perder o bebê, e ao mesmo tempo nós fomos encorajados pelo médico a não desanimar. Eu não vou dizer que foi um período fácil na fé para nós, porque nós passamos por altos e baixos. Nesse momento, principalmente eu, foi um período que eu chorava muito, que eu sentia muita falta de ter pessoas ao meu redor, pessoas que eu conhecesse, porque eu tinha acabado de casar, eu tinha acabado de vir morar aqui no Fortim. Toda a minha família estava em Beberibe, né, as pessoas assim que eu tinha mais intimidade. Período assim emocionalmente muito difícil para mim. E eu me lembro que no Natal de 2023 eu estava ansiosa em ir para Beberibe, ansiosa por estar com a minha família, para sentir assim o afago, sabe, de pessoas que me conheciam, de pessoas que eu conhecia, que eu podia conversar.
Porque, como eu falei, eu tinha acabado de vir morar aqui, nós ainda não tínhamos uma igreja para congregar. A única pessoa que eu tinha mais contato era com a minha sogra, que foi uma pessoa também que nos ajudou muito nesse tempo. Me ouviu muitas vezes, que chorou comigo também algumas vezes. Até que, passado o Natal, quando eu voltei para minha casa, eu comecei a sentir muitas dores. Eu não estava mais conseguindo comer, e tudo que eu comia eu colocava para fora. Quando eu converso com as pessoas sobre isso, eu até falo que as dores que eu não senti no trabalho de parto, eu senti nesse momento. Eu estava sentindo muita dor, o bebê estava crescendo e aí eu tinha um mioma. Então nós voltamos para a maternidade, que foi onde eu tive uma internação, para tomar medicamentos e também soro, né, porque eu estava muito desidratada. Passado esse tempo, eu voltei para casa, passou janeiro, até que chegou o mês de fevereiro de 2024, e eu entrei em trabalho de parto prematuro. Com 24 semanas, eu estava fechando os 6 meses de gestação. Assim que eu acordei para me arrumar para ir para o pré-natal de alto risco, que eu estava fazendo em Aracati, eu já vi o tampão mucoso sair. Eu entendi naquela hora que eu estava entrando em trabalho de parto. Então começou ali as contrações. Pela manhã, quando foi à tarde, o Isaac nasceu e ele já nasceu sem vida. Ele nasceu natimorto. Nosso primeiro contato com o luto, sendo pais tão jovens, recém-casados. Se antes eu tinha passado por um período inconstante com Deus sobre a minha fé, agora o Samuel estava passando por esse momento. E de muito questionamento. Não vou abrir todos os detalhes, mas foi muito difícil, não só na parte da perda do filho, mas lidar com o luto sem saber como lidar. Todas as pessoas que já perderam alguém querido, sabe como é esse misto de sensação. Foi um momento difícil para nossa fé, foi um momento difícil também para o nosso casamento, até o momento da gente conseguir se estabilizar, também entender mais sobre o processo do luto. Ainda no período da gestação, antes da gente saber que era um menino, um dia eu coloquei alguns louvores e eu senti muito forte no meu coração que seria um menino. Veio à minha memória o nome Isaac. Eu lembro que eu perguntei para o Senhor o porquê do nome Isaac, se seria o nosso milagre, ou se nós entregaríamos, né, o Isaac de volta para o Senhor, se o Senhor recolheria ele. Inclusive tem um hino do Trazendo a Arca, Entre a Fé e a Razão, que tocou enquanto eu estava chorando, enquanto eu estava falando com Deus. Eu deixei alguns hinos tocando na TV, que inclusive foi o hino do nascimento do Isaac. Na sala de parto ficou tocando alguns louvores, e eu lembro de pedir para tocar esse hino, e assim que terminou esse hino, o Isaac nasceu. Mesmo que ele tenha passado pouco período fazendo parte, assim, né, da nossa família ainda aqui, o Isaac me ensinou muito, como pessoa, como mulher, como cristã. Então, mesmo ele tendo passado pouco tempo com a gente, eu sei que tem coisas que eu não teria aprendido se ele não tivesse feito parte de mim, mesmo que por pouco tempo. Em nenhum momento eu me arrependo, né, da gente ter desejado, da gente ter planejado ter o Isaac naquele ano, porque ele faz parte da nossa família, mesmo não estando mais aqui. E ele sempre vai fazer falta, nós sempre vamos ficar pensando como é que ele estaria hoje, né, em toda data comemorativa, em todo aniversário, nós ficaremos pensando como que ele estaria. Nós temos certeza que toda dor é por um tempo, que um dia as nossas lágrimas serão cessadas quando nós estivermos com o Senhor. Isaac significa filho da alegria, significa riso. E eu sei que, mesmo que a gente não tenha sorrido quando ele nasceu, eu sei que quando nós estivermos com ele, quando nós estivermos com o Senhor, já não existirá mais lágrimas, já não existirá tristeza, só alegria. Depois do parto, nós fomos instruídos pelos médicos a esperar 6 meses para então começar o processo para fazer a cirurgia. Então nós esperamos aqueles 6 meses para o meu corpo se recuperar. Também estávamos de luto. Então, passados os 6 meses, eu fui na ginecologista, que passou todos os exames que eu precisava para então fazer a cirurgia. Quem já fez uma cirurgia sabe que não é um processo simples, é um processo às vezes demorado, você precisa fazer vários exames, ver se tem várias coisas que estão ok para você ser submetido a uma cirurgia que é
uma coisa séria, né? Eu saí de lá com todos os papéis, com todos os encaminhamentos para os exames. Levou exatamente 6 meses até eu concluir todos esses exames, até eu receber todos os laudos. Eu fiz alguns aqui em Fortim, fiz outros em Aracati, fiz outro também em Beberibe. Ao todo foram em consultórios de 3 cidades diferentes. Tudo isso envolvia o desgaste de contar, né, tudo que eu tinha passado no parto, envolvia também o desgaste da gente esperar uma notícia de que daria certo. Ainda tinha o processo do luto, então foi um período assim, nos fazia também sofrer. Passado esses 6 meses, já no início do ano de 2025, eu já estava com todos os laudos. Eu voltei para a ginecologista e ela me deu o encaminhamento para marcar a cirurgia. Marquei e nós recebemos a notícia muito rápido. Logo nós recebemos a data para ir na maternidade do Aracati para marcar a cirurgia da retirada do mioma, que até então nós sabíamos apenas de um. Quando chegou o dia de marcar a cirurgia, nós fomos então para a maternidade. Antes de nós falarmos com a assistente social, nós já fomos falar com o médico, porque tinha muita gente para ser atendida, muitas mulheres, então ela adiantou para passar logo pelo médico para depois voltar para ela. E assim que nós chegamos na sala do médico, ele já perguntou qual era a minha idade, bem se já tinha tido filhos, se ainda queria ter mais, e contar novamente todo o acontecido. Logo de início ele disse que a maternidade não fazia aquele procedimento, não fazia a miomectomia, fazia a histerectomia, que era a retirada completa do útero. Então nós recebemos outro balde de água fria e eu lembro que eu comecei já a chorar assim silenciosamente. Eu me senti muito frustrada porque eu lembrei dos 6 meses que eu tinha corrido de um lado para o outro para fazer essa cirurgia, que nós orávamos, que outras pessoas oravam também em prol disso. E agora eu via que não daria certo. Então foi outra frustração. E foi como vivenciar o luto novamente, só que agora não era mais só o luto de um filho, era o luto de um sonho, de ouvir que não tinha alternativa, né? Que só tinha aquilo, ou retiraria o útero por completo, ou simplesmente eu não retiraria. E viveria sempre nessa incógnita, né, de talvez não poder ter filhos, não poder gerar. Depois de falar com esse médico, nós fomos na sala da assistente social e aí nós contamos mais uma vez, né, tudo que tinha acontecido, contamos a resposta do médico e ela falou: olha, aqui nós não temos esse procedimento e você ainda é muito nova, vocês ainda querem ser pais, então eu aconselho vocês a buscarem outros meios, a buscarem ou em Fortaleza, ou buscarem num sistema privado mesmo, né, no particular. Se você se submeter a essa cirurgia aqui, é algo irreversível. Saímos de lá, aí foi outro momento que nós passamos, assim, muito difícil, de muito choro, de questionamentos. Às vezes eu conversava com Deus e eu me sentia muito injustiçada. Eu questionava ao Senhor porque nós estávamos passando por aquilo. Da mesma forma, o Samuel também se questionava. Nós dividimos com a nossa família, nós dividimos também com pessoas da nossa igreja esse período difícil que nós estávamos passando. Recebemos palavra de apoio, recebemos oração. E nesse processo nós também começamos a procurar, então, hospital, clínica particular para a gente conseguir a cirurgia. Não só nós, mas também teve pessoas da nossa família procurando indicações que estavam mandando para a gente. E eu comecei então a mandar mensagem, a falar com várias clínicas para ver se a gente conseguia essa cirurgia, que se a gente fosse tirar do nosso bolso ia ser assim muito gasto, né? Um gasto que a gente não tinha, mas que a gente tentaria dar um jeito de conseguir e que a nossa família também estava disposta a nos ajudar. Por fim, nós ficamos com a indicação de 2 médicos, um de Fortaleza e um aqui do Fortim, que a gente não conhecia. E nós fomos então para esse médico que tem uma clínica aqui no Fortim. Na consulta com ele, ele já nos deu esperança, né, da gente conseguir, nos indicou não fazer a histerectomia por conta da minha idade ainda.
Isso foi bem no início do ano de 2025. Marcamos uma ultrassom com ele e nós fizemos essa nova ultrassom em agosto, já nesse médico, já por particular, por nossa própria conta. E nessa ultrassom, nós vimos que o mioma tinha diminuído. Como eu falei, nós víamos apenas um mioma e ele era intramural subseroso. Tem o intramural subseroso e o submucoso. E eu tinha intramural subseroso. Pelo que nós entendíamos, eu tinha um mioma que estava pregado no útero e que estava um pouco para dentro também. Nós ainda tínhamos a notícia de que ele ainda estava lá, mas nós tínhamos recebido a boa notícia de que ele tinha diminuído. Então ali a gente já ficou feliz, mas ao mesmo tempo nós também recebemos a orientação do médico de não retirar, iria mexer no meu útero e eu ia ter a perda do útero. Então, naquele momento, nós descartamos totalmente a cirurgia. O médico nos orientou a esperar mais um tempo, até esse ano de 2026, esperar para ver se ele diminuiria mais, para então começar um tratamento para fortalecer o útero, para tentar uma nova gestação. O ano foi passando, até que foi chegando novembro, dezembro, e ali a gente já tinha entendido, né, que não ia acontecer nada no ano de 2025, até que no início de dezembro, enquanto eu estava arrumando o meu hack que eu tinha acabado de comprar, eu estava gravando vlog, inclusive, eu recebi uma ligação da Secretaria de Saúde aqui da nossa cidade e falou que conhecia o meu caso, que eu tinha ido, né, para a maternidade fazer a miomectomia, mas que eu não tinha, né, conseguido porque a maternidade não realiza esse tipo de procedimento. Nós contamos novamente tudo que nós tínhamos passado. Nesse momento, o Samuel estava em casa e ele também falou com ela. Nos deu a notícia de que o hospital daqui estava com uma parceria com o hospital de Aquiraz, que essa cirurgia a gente não conseguiria pelo SUS de fato, mas que eles estavam com uma parceria, um convênio, uma coisa assim que eu não sei explicar direito o que é, só sei dizer as palavras que ela falou pra gente. Tinha uma outra pessoa para ir fazer essa cirurgia também, que não tinha conseguido fazer no Aracati, e ela viu o meu nome na lista. Eu não queria refazer todos os exames de novo e depois receber mais uma notícia de que não daria certo. Pediu pra gente ir lá no dia seguinte na Secretaria de Saúde e conversar com ela. Na mesma hora o Samuel já ficou eufórico, já se desse certo. E aí o Samuel lembrou de uma palavra que ele recebeu na igreja, em um culto que a missionária Regiane foi pregar, um culto de missão. Ao final do culto, ela ministrou na vida do Samuel e ela falou justamente sobre o Senhor estar colocando uma semente no meu útero. Tinha esquecido disso. Jesus ser a fonte de vida era o tema do culto. Nós seguimos a vida e já tínhamos esquecido. Isso foi no final de novembro. E aí, em dezembro, nós recebemos essa ligação. E no dia seguinte, como eu falei, nós fomos na secretaria, eu levei todos os exames e os exames já tinham feito um ano. Quem fez cirurgia sabe que os exames, eles têm uma data ali limite, né, para fazer, para entregar, porque senão é necessário refazer. Aqueles exames todos que eu tinha feito, agora eu só precisaria refazer 3 e não podia demorar, tinha que ser rápido. Então ela já me deu um encaminhamento já para no dia seguinte, na mesma semana, eu já fazer os exames e eu já receber o laudo, porque como ela me falou, não podia demorar, porque a cirurgia era para o ano de 2025, antes do ano acabar. Disse pra gente, espere que entre Natal e Réveillon você vai estar recebendo a ligação do hospital para fazer a sua cirurgia. Seria o transporte tanto para mim como para voltar. Nós ficamos felizes, mas ao mesmo tempo eu tinha muito medo de não dar certo, porque já tinha tido outros casos, né, de não dar certo, então eu tinha muito medo de contar para as pessoas, eu tinha muito medo de criar expectativas, até que os dias foram se aproximando, né? E aí nós compartilhamos com a família, nós compartilhamos com os irmãos da nossa igreja, teve o culto de ação de graças no finalzinho de 2025. E eu contei, né, essa bênção que nós tínhamos recebido. E não demorou muito para o hospital nos mandar mensagem. Eu recebi a ligação numa sexta-feira, para na segunda-feira eu já ser internada, para no dia 23, antes do Natal, acontecer a minha cirurgia. Então foi uma coisa assim muito rápida. Tanto que no mesmo dia eu precisei ir no hospital pegar o laudo do raio-x, que eu ainda não tinha recebido, ia receber só na terça, mas eu já precisava dele para me conseguir, né, internar para fazer a cirurgia. E no mesmo dia eu fui num hospital para resolver, para pegar o laudo que eu precisava e também
tudo que precisava tirar xerox, também fui resolver a parte do transporte. O dia chegou, a internação seria na segunda à noite, a partir das 10 horas, mas pela manhã eu precisava ir num hospital fazer uma coleta de sangue. Fomos fazer a coleta, depois voltamos para casa e 10 horas da noite seria então a minha internação. Não podia ficar homem como acompanhante. Então a minha mãe foi comigo. Assim que eu cheguei na internação, quando eu fiz ali todo o procedimento da triagem, eu fui informada mais uma vez de que havia o risco de perda do útero, porque toda pessoa que faz esse procedimento da miomectomia corre o risco de perder o útero. Corre o risco porque depende de alguns fatores. Depende do tamanho do mioma, depende de quantos tem, onde ele está localizado. E além disso, depende também de como o seu corpo vai reagir. A incisão, a abertura, não é feita só na parte externa do corpo, mas também no próprio órgão, no próprio útero. Depois que o mioma é retirado, precisa ter o fechamento do útero. O sangue precisa estancar para que a paciente não tenha uma hemorragia, para que a paciente não corra risco. Isso eu já tinha sido informada há 1 ano e meio atrás, quando eu peguei os papéis para fazer os exames. Eu sempre reforçava que eu queria só tirar os miomas, que eu não queria perder meu útero. Sempre falava disso. Eu fui internada, então eram umas 11 horas da noite e a minha cirurgia seria no dia seguinte, no dia 23. Eu achava que a cirurgia ia demorar, que ainda iam passar horas, eu ainda ia ficar pensando, remoendo, né, o que a enfermeira tinha me dito, mas não demorou muito. Logo pela manhã, ali antes mesmo do café da manhã, a enfermeira já chegou na sala falando para mim e para outra pessoa que ia fazer o mesmo procedimento, para a gente já tomar banho e já vestir a bata. Que nós já tínhamos tomado banho, trocado a bata, a enfermeira já veio e nos acompanhou parte do centro cirúrgico. Não deu tempo nem eu falar com o Samuel, era umas 7h40 da manhã, ia dar umas 8 horas. Só deu tempo eu virar para minha mãe e dizer para ela avisar para o Samuel. O ginecologista cirurgião que me operou, né, já foi ali conversar e aí mais uma vez, né, todo aquele procedimento de perguntar se já tinha tido parto, a idade, se ainda queria ter filhos, exame de toque, também olhou assim na barriga, né, e ele já estava vendo ali que o mioma era grande. E naquele momento ele falou para mim que ia fazer de tudo para salvar o útero. E ele disse que já tinha recuperado um útero até com 9 miomas. Então, que ele ia fazer de tudo para preservar o útero. Existem realmente casos, eu já tinha pesquisado muitas coisas sobre isso. O tipo de miomectomia que eu fui submetida foi a miomectomia aberta, que é mais conhecida como a miomectomia tipo cesárea, porque o procedimento dela, a incisão que é feita é igual à cesárea, mesmo local, mas além de ter o corte externo nas 7 camadas de pele, é também uma incisão feita no útero. Antes mesmo de 9 horas, umas 8h30, 8h40, a cirurgia já estava concluída. Não consegui ouvir nada que a equipe médica estava falando. Eu não apaguei, como eu imaginei que eu fosse apagar. Fiquei acordada durante a cirurgia inteira, mas como eu estava anestesiada, eu não senti absolutamente nada. Eu só ouvi no final, antes do médico sair da sala, ele disse, deu certo. Ele falou, deu certo, eu retirei 4 miomas e os seus próximos partos vão ser cesárea. Eu não tive reação, eu acredito que talvez pela anestesia. Eu ouvi aquela notícia, né? Eu fiquei feliz, mas eu não tinha, né, reação. Eu fui levada para o quarto, eu apenas falei para minha mãe, né, que tinha dado certo, falei tudo que o médico tinha falado. As primeiras horas da cirurgia até a noite eu fiquei quieta, sem falar com ninguém, né, bem quietinha assim na minha, para mim não ter nenhuma reação negativa. E eu só consegui falar com o Samuel depois das 9 horas da noite. Minha mãe já tinha dito para ele, né, que tinha dado certo. E aí ele também já tinha informado para as pessoas na igreja, no grupo da família, né, que já tinha dado tudo certo, que eu estava bem. No dia 24, eu já estava voltando para casa. Depois das 12 horas, eu estava recebendo alta. E depois das 3 horas da tarde, foi o momento que a ambulância saiu daqui do Fortim para ir me buscar. E aí o Samuel estava, né, na ambulância também para me pegar, porque a minha mãe ia ficar em Beberibe e o Samuel ia vir para casa comigo. Nosso Natal foi assim de repouso, assim como a virada do ano também passei de repouso total, mas muito grata ao Senhor, muito grata mesmo. Eu fiquei lembrando das vezes que eu me sentia injustiçada, sabe, pelo Senhor. Fiquei lembrando de que
às vezes eu ficava pensando que o Senhor não estava olhando para nós, que o Senhor tinha esquecido da gente. Depois de ter passado tudo, e eu já indo na minha casa, eu, eu fiquei até constrangida por tamanha bondade do Senhor com a gente, porque eu fiquei pensando, meu Deus, eu não merecia isso, né? Eu não merecia essa dádiva, e ainda assim o Senhor olhou para a gente com olhar de misericórdia. Se antes eu me via como esquecida pelo Senhor, agora eu me sentia constrangida por tamanha bondade de Deus. E foi muito interessante que o Samuel me falou a mesma coisa, mesmo sem eu ter falado para ele. E ainda que a minha cirurgia não tivesse dado certo, ainda que eu tivesse perdido o meu útero, Deus ainda continuaria sendo bom. Deus ainda continuaria merecendo toda a nossa adoração, toda a nossa reverência, todo o nosso amor, toda a nossa busca. O Senhor não nos prometeu um caminho de facilidades, falou que aqui nós passaríamos, né, por muitas tribulações, por muitas provações, mas ele prometeu a presença dele em todos os momentos. E é a essa presença que nós devemos nos apegar, e é essa presença que é o maior presente. Tudo que nós conquistamos aqui nessa terra, até mesmo a nossa família, é fruto de misericórdia. São bênçãos realmente que o Senhor nos dá, nos permite viver, nós sendo abençoados ou não. Ainda assim, o Senhor é bom. Se você também, assim como eu, está nesse momento se sentindo esquecido pelo Senhor, saiba que o Senhor não esquece os seus filhos. Mesmo nas provações, mesmo nos sofrimentos, o Senhor não está alheio à nossa dor. O Senhor não está alheio aos nossos sentimentos. O Senhor é um Pai bondoso que nos enxerga, o Senhor é um Pai bondoso que nos vê e que também está pronto a ouvir os nossos gritos de socorro.